Amados irmãos e irmãs, paz e bem, dia 26 de dezembro, domingo, dia da Sagrada Família, Jesus, Maria e José. O evangelho para hoje é Lucas capítulo 2, versículos de 41 a 52. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa, como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta. Mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu, então, com seus pais para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas essas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto que nós ouvimos conta esse momento da transição da vida de Jesus, de criança, de jovem, para tornar-se adulto. Naquela época, naquela tradição daquele povo, aos 12 anos, menos um pouquinho, a pessoa tornava-se adulto, o homem tornava-se adulto. E ele precisava mostrar que sabia ler a Escritura e sabia responder algumas perguntas sobre a Escritura. É isso que Jesus está fazendo. Então ele não volta com eles no caminho, de volta com a caravana, para dizer também que Jesus não caminha no caminho dos homens. Ele é Deus. Ele mesmo é o caminho. Ele diz de si mesmo: "Eu sou o caminho." Então ele não caminha no caminho dos homens. Interessante que esse texto faz pensar também numa outra passagem, porque diz que 3 dias depois o encontraram no templo. E ele estava ocupado nas coisas do Pai. Mas adiante, Maria vai de novo perder Jesus por 3 dias, quando ele será morto. E ele será encontrado 3 dias depois, ressuscitado, ela o encontrará. É belíssimo ver como há essa sintonia entre os textos. Jesus, diz o texto grego, não é que deve ocupar-se com as coisas do Pai, mas deve ser nas coisas do seu Pai, como nós também devemos ser nas coisas de Deus. Amados irmãos e irmãs, olhando o texto de hoje, nós somos convidados também a pensar no mistério da família, de um modo geral. E pensar que a família é o lugar onde se vive o amor por excelência. É o lugar onde se educa, de fato, as pessoas para o amor. Não há escola para o amor. Existe escola para tudo. Mas a escola para o amor é a nossa casa, é a nossa família. E eu gostaria de começar a segunda parte da meditação com uma frase bastante polêmica. Todo mundo que nasce tem pai e tem mãe, mas família nem todos têm. E é verdade. É preciso compreender o que de fato é uma família. Não é um amontoado de pessoas morando dentro de uma mesma casa. Mas família é uma construção que se faz diária, através de sentimentos de amor, de perdão. O Papa Francisco fala muito sobre isso, que sem o perdão não se mantém uma família de pé, não se conserva uma família, porque todos os dias temos que perdoar alguém que de alguma maneira nos ofendeu com a palavra ou com alguma coisa. Pois bem, na família ou a família é um grande tesouro. A família é um tesouro que precisa ser cuidado, protegido. É uma experiência a ser vivida com alegria. É um esteio nas horas difíceis.
a família é uma escola, onde se aprende o que não se aprende nas escolas e nem nas universidades. Existem 4 amores que se devem viver em família. Primeiro, paternidade e maternidade. Os filhos esperam dos pais que os pais sejam gente grande, grande de sentimentos nobres, de coração, de valores, gente humana, de grandeza de afeto, e não gente pequena, mesquinha. Modelos de virtudes, amigos, conselheiros. Os filhos esperam proximidade e confiança dos pais. Mas esperam também que os pais sejam firmes no papel de educar. Dostoiévski dizia que educar significa dar boas recordações aos filhos, porque essas recordações iluminarão os seus filhos em momentos difíceis. Educar não é uma coisa fácil, mas é preciso educar os filhos. A disciplina é algo muito importante, uma sadia disciplina deve ser desenvolvida em casa. Os pais devem providenciar para os filhos não somente a organização do lar, mas o pão que nutre o corpo, o pão que nutre a alma, o pão que nutre o espírito, o pão que nutre o afeto. Os pais precisam ser modelos de oração. São João Paulo II contou 2 histórias interessantes sobre sua família. Ele contou que, certa madrugada, quando era pequeno ainda, acordou com um pai que estava de joelhos diante da cama dele de madrugada rezando. Ele disse: papai, o que está acontecendo? Ele disse: nada, meu filho, é que eu sempre de madrugada rezo por você. Rezo muito por você todas as madrugadas. E depois, Papa João Paulo II disse: aquela oração me ajudou tanto e me fez sentir uma segurança enorme na vida. E contou ainda uma outra história interessante. Certa vez, antes de rezar o Ângelus, ele disse: gente, esta oração do Ângelus não aprendi nos seminários, não aprendi com os grandes mestres de espiritualidade, não aprendi nos livros, aprendi com a minha mãe. Quando o sino da igreja batia, marcando as 6 horas, minha mãe dizia: vamos rezar o Ângelus. Interessante, são coisas que marcam a vida da gente. Aquilo que os pais e as mães nos ensinam no dia a dia, nos marcam profundamente. Sobretudo aquilo que é ensinado pelo exemplo. Nossos pais devem ser modelos de oração, de fraternidade, de elevada estatura humana, mesmo sabendo que não são perfeitos, mas devem buscar ser exemplo para os filhos. Não deixar que o lar seja dominado pela TV, pela internet, ou por qualquer outro tipo de coisa. Custodire, quer dizer, cuidar, cuide do seu lar, cuide dos seus filhos como ovelhas que você tem responsabilidade de cuidar, para que eles não sejam tragados pelas coisas da vida, pelas coisas do mundo. Há muitos filhos que não receberam afeto em casa, por isso vivem como ovelhas doentes, não receberam dos pais o afeto que era necessário. Não é somente a família de Nazaré que é sagrada. A nossa família também é sagrada, porque a família faz parte do plano de Deus. Deus quis a família. E os pais devem ser para os filhos como que uma janela segundo a qual se enxerga a Deus, se enxerga o amor. Na porta da casa, aquele que chega já deve sentir que aquela casa é uma casa onde habita Deus, onde habita a tranquilidade, o diálogo, o perdão. Naquela casa, ou em todas as nossas famílias, quem chega deve sentir que aquele lar é um lar de alegria, é um lar onde as pessoas se amam, onde as pessoas escolheram o perdão ao invés do ódio, escolheram o diálogo ao invés da gritaria, escolheram a amizade ao invés das intrigas, escolheram a fidelidade e a indissolubilidade, escolheram a estabilidade e o equilíbrio. Assim devem ser os nossos lares cristãos. Amados irmãos e irmãs, muitos que não tiveram essa presença dos pais mais próxima, vivem angustiados.
E gostaria de contar uma história que é contada pelo cardeal Ângelo Comastri, a história de um jovem chamado Agostinho. Recebeu esse nome porque nasceu no dia de Santo Agostinho. Esse jovem foi colocado na porta dos salesianos quando era ainda bebê. E aos 16 anos, esse jovem jogou a sua moto contra um caminhão, tirando a sua própria vida. No seu diário, no diário desse jovem, numa escrivaninha, encontraram as seguintes palavras, uma espécie de oração. Senhor, eu não sou capaz de rezar, ninguém me ensinou. Eu não sei que coisa te dizer. Se o Senhor existe, venha a mim. Tudo na natureza me fala de ti, mas não consigo te ver. Me disseram que o amor é uma prova de tua existência. Não fui até hoje, até agora, amado. Talvez por isso não te conheça. Talvez por isso não tenha te encontrado. Faz-me, Senhor, encontrar um amor que me leve a ti. Um amor desinteressado, puro, verdadeiro, fiel, que seja a tua imagem e que me leve a ti. Interessante a carta desse jovem que tirou a própria vida porque vivia anêmico de amor. Muitas vezes pode ser que aconteça que os pais deem muitas coisas aos filhos, enchem os filhos de coisas para não ter que dar o essencial, para não ter que dar tempo e dar a si mesmos como exemplo para os seus filhos. Meus irmãos e minhas irmãs, na vida de família existem 4 rostos. O primeiro é este rosto da paternidade e maternidade. Os filhos, o que os filhos esperam dos pais. Depois o outro rosto, o segundo, é o amor da filiação. Os filhos que devem ser obedientes aos pais e honrar seu pai e sua mãe, com boas atitudes, não envergonhar seus pais e, sobretudo, cuidar dos pais na velhice. Os filhos não devem criar ou exercer uma espécie de ditadura feita através de chantagem no lar, mas devem ajudar os seus pais a construir a casa sobre a rocha. O terceiro amor é o amor da nupcialidade, amor entre marido e mulher, que escolheram viver e tratar a família como algo sagrado. E o quarto amor é o amor da fraternidade entre irmãos. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, nesta meditação desse final de semana da Sagrada Família, gostaria de deixar como meditação estas palavras para o nosso crescimento espiritual. É preciso crescer como família e crescer em família. A família é dom de Deus, é graça de Deus. E termino com a frase que usei no início, agora há pouco. Todo mundo que nasce tem pai e mãe, mas família nem todos têm. Você possa hoje pensar na sua família, e eu pensar na minha também, que nota você daria à sua família? Em vários quesitos, oração, vida de diálogo, perdão, que nota você daria à sua família? Como você avalia a sua vida em família hoje? A sua casa é o melhor lugar do mundo? Deveria ser. Nosso lar deve ser o melhor lugar do mundo. O lugar onde a gente volta para descansar e é sempre bem recebido. O lugar onde somos amados, apesar das nossas imperfeições. Seja o nosso lar semelhante ao lar da Sagrada Família. Desejo a todos um ótimo domingo, paz e bem. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Sagrada Família de Nazaré, olhai por nossas famílias. Amém.